bem-vindos. Nós trouxemos para a reflexão da noite um tema extraído do livro do Edivaldo Franco, O Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda é o espírito do qual ele explica para nós a parte mais científica do que ocorre conosco no espírito, no perispírito, enfim, na vida. E nesse capítulo específico ele fala do sono e dos sonhos. O que ocorre com a gente no momento que nós então dormimos, né? Assim, para a grande massa da nossa população, das pessoas, a gente pode ter o sono apenas como um objeto de descanso para o corpo orgânico, né? Para o descanso físico nosso. Mas na verdade o sono ele tem dois aspectos. O primeiro deles é realmente o descanso do corpo orgânico, né? Nós somos compostos de matéria e essa matéria precisa descansar, né? Esse corpo físico necessita do descanso. Mas tem mais um fator, que o sono tem uma necessidade do espírito. O espírito tem a necessidade desse sono. Por quê? Porque o espírito, dentro da lei natural da vida, dentro da lei da vida, o espírito sempre está ativo. Ele nunca adormece. O espírito não precisa de descanso como o corpo orgânico. Então a necessidade desse nosso descanso à noite, corpo orgânico e espírito, porque o espírito precisa se movimentar e ele vai se movimentar. E ele se movimenta em direção daquilo que ele é atraído ou tem necessidade, ou pela vida que nós levamos, a forma de pensamento, a vida que nós imaginamos, pensamos e vivemos. O espírito então à noite ele vai ser atraído para esses ambientes. Então ambientes no qual, se eu vivo com pensamentos de ódio, raiva, no momento que eu vou dormir, com certeza eu não vou para bons ambientes. E se eu vivo um coração com mais ternura, com mais amor, vivo mais na caridade e no bem, com certeza eu vou para ambientes dos quais serei auxiliado, né, no caminho, reforçando todo esse lado do bem, da caridade e do amor. Então temos essas duas necessidades do espírito. E aí o Manuel Filomeno nos diz o seguinte, que o sono é semelhante à morte. Por quê? Né? Porque o espírito, quando então nós adormecemos, quando o corpo adormece, ele se liberta, né, do corpo, ele se dirige aos ambientes e ao espaço espiritual, mas ele fica ligado a esse corpo. Nós vamos ver logo na frente como é que é esse cordão que nos liga ao corpo, porque se houver a ruptura desse cordão, nós desencarnamos. Essa ruptura então é o desencarne. E quando o espírito então ele faz essa emancipação da alma, né, ele busca esses ambientes do qual eu vivo no meu dia a dia. Se eu tiver mais desapego das coisas materiais, eu renunciar mais a essa vida material pelo bem, pelo amor, pela caridade, né? Se eu tiver reflexões que me liberte um pouco das paixões, né? Tanto da matéria como do ódio, da raiva, da falta de perdão, então a forma de vida vai me levar a esses ambientes, né? Então ele diz que é semelhante à morte. Por quê? Porque quando nós também desencarnamos, nós temos facilidade de nos libertar desse corpo ou não. Muitos desencarnam e ficam ali ainda se observando, ficam no ambiente terreno, né? E não são recolhidos ou não vão em direção aos hospitais que nós precisamos, ao mundo espiritual. Ficamos ali vivendo aquele dia a dia, aquela rotina que nós tínhamos. Então isso é o que? É a questão do apego, o desapego na materialidade. E o sono é a mesma coisa. Então, se eu tenho esse desapego, eu sou uma pessoa que
trabalho mais a questão espiritual, eu vou ter facilidade no momento em que eu vou dormir, meu espírito vai, né, essa emancipação da alma. Então por isso que ele coloca essa semelhança com a morte, que realmente é assim mesmo. Aqui nós já falamos, né, o espírito vai de acordo com as suas fixações mentais, né? Ao dormir, então, afrouxa esses liames do espírito, que é isso aqui, né? Então, quando nós dormimos, existe esse cordão fluídico que nós falamos. Alguns falam do fio de prata, outros cordão de luz. É tudo a mesma coisa, só é questão da forma de expressão. Então nós ficamos ligados por esse cordão quando nós dormimos, mas o espírito então avança, né, ao mundo espiritual. E quando nós dormimos, né, descansamos o corpo e o espírito busca esses ambientes, quando nós retornamos do sono, né, dessa emancipação, o que acontece conosco? Nós trazemos registrados no nosso cérebro essas viagens do espírito, aonde o espírito esteve, né? E ficam lá registrados. Aí nós temos esse retorno, nós lembramos de algumas coisas do sonho, né? Quando a gente acorda. Muitos de nós, quando nós estamos dormindo, quando nós somos acordados bruscamente, como é que nós ficamos? Ai, que bom que você me acordou, que delícia. Nós ficamos irritados, né? Nós ficamos bravos. Por quê? Porque o espírito voltou repentinamente ao corpo, acordado, né, por alguém lá que foi lá, acorda, você fica bravo, né? Porque o espírito voltou de uma forma muito rápida ao corpo. E aí, tudo aquilo que o espírito esteve fazendo nessa viagem é o capítulo do sonho. Só que o sonho, meus irmãos, é muito difícil de interpretação, porque depende de cada um de nós, depende de cada vivência, depende de cada reencarnação, depende de cada pensamento que eu tive durante o dia. Então ele é muito complexo. Nós não podemos dizer, sonhei com caixão, é isso, sonhei com isso. Não, é muito complexo. Mas então, aqueles que interpretam os sonhos, não vamos muito, né? Não vamos atrás disso, que é difícil, essas interpretações. Só se a pessoa for vidente, né? Tem uma mediunidade muito forte, poderá, mas não é para esse fim, né? Então, nós não vamos falar dessas interpretações de sonho, nós vamos entender o que acontece conosco, né? Essa participação nossa no mundo espiritual vai depender então da nossa evolução moral, que nós chamamos da lei de afinidade, né? Cada um se afiniza com alguma coisa, e de acordo com essa afinidade, então é para onde eu vou me encaminhar. Bom, aqui parcialmente, vamos lá, os espíritos seguem na direção dos ambientes que lhes são agradáveis, nós já falamos, né? Para onde vamos então? Nós vamos aqui ter dois momentos. Vamos ter esses ambientes que nós chamamos de felicidade, de progresso, né? Onde se cultiva o bem, o bom e o belo. Vamos viajar com seres amados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque se eu me emancipo, você se emancipa, com certeza nós nos encontramos. Independente de onde estiver esse irmão, nós vamos nos encontrar. Então podemos viajar com seres amados, tanto encarnados como os de outras reencarnações. Tudo é possível. Vamos participar de estudos no plano espiritual, todos nós, porque se a finalidade nossa da vida é a reconstrução moral, a busca do aperfeiçoamento do espírito e a progressão do espírito, nós também à noite vamos para esses estudos. Vamos aprender lições, às vezes por necessidade, né? Geralmente por necessidade, porque assim, às vezes nós estamos lá com um problema durante o dia, por isso a gente diz, não resolva o problema com cabeça quente. Uma boa noite de sono nos ajuda muito nas resoluções dos problemas da vida.
Porque quando nós com a cabeça quente, sem analisarmos a situação, nós metemos o pé pelas mãos, né? Fazemos às vezes umas bobagens. Então melhor uma boa noite de sono, porque nós vamos aprender lições. E muitas vezes nós dormimos, né, com um determinado problema, lembrando, puxa, amanhã eu tenho isso, mas como é que vai ser e tal. E de repente você dorme tranquilo, faz uma bela oração, acredita no Pai, e no outro dia, mas ontem eu me incomodei tanto com isso, e hoje parece tão simples, tão tranquilo. E aí o nosso egoísmo diz, viu como eu sou inteligente? Mas que pessoa inteligente, né? E na verdade nós fomos auxiliados pelos bons amigos que nos trouxeram informações valiosas e depositaram no nosso cérebro, através do processo da repetição. E aí no outro dia nós conseguimos sair de determinadas situações das quais nós criamos, né? Encontros então admiráveis entre pessoas vivas na esfera física, né? Bom, e aí uma pergunta, o que isso nos ajuda, né? Lá já falamos algumas coisas. Determinadas situações que nós vivemos nessa emancipação da alma, elas ficam em germe, segundo o autor espiritual. O que é em germe? Fica lá, como uma sementinha. No momento certo que nós precisamos, nós vamos lá atrás e vamos buscar. E isso vai nos ajudar. Vai florescer algo, um perdão, uma desavença que eu tive, uma situação para melhorar os relacionamentos, uma questão de obsessão. Tudo isso fica lá. No momento certo, eu vou nos meus arquivos e trago para me auxiliar, né? Que eu já falei, armazenado para se transformar quando nós necessitarmos. Para quê? Melhoria moral, soluções de problemas, que nós já falamos, progresso espiritual e até matar saudades. Por que não? Né? Se nós entendemos a vida, que esse processo de vida, se hoje nós temos um pai, uma mãe, um irmão, amigos, pessoas que a gente gosta, nós já tivemos também em outras reencarnações. E quantos desses estão no plano espiritual? E muitas vezes nós temos essa necessidade de matar essa saudade. Então, esse sono nos ajuda também para isso. E quem vive esses ideais mais nobres, né, de amor, de caridade, o que acontece, né? Quando nós voltamos então para o corpo, nós somos auxiliados pelos irmãos do bem, aqueles espíritos já que compreenderam a luz de Jesus, né? Nós permanecemos, eles chamam telementalizados por eles. O que é telementalizado? Ligados a nós, está ali para nos auxiliar, nos dando força, nos encorajando, nos instruindo, nos intuindo. Para quê? Para que nós não façamos bobagem. Mas não é só, eu coloquei a figura ali do Chico, do Bezerra, né? Ramatito, não é só Jesus, não. Nós vivemos uma vida numa família, como pai, como irmão, como filho, e nós também, a família é uma grande entidade de Jesus, um grande encontro de irmãos para o progresso. Então nós também somos auxiliados nas mais pequenas coisas, não só esses ícones do espiritismo ou religiosos, do bem, do amor, não só eles, todos nós somos telementalizados por esses irmãos para auxiliar na nossa jornada, porque nós temos um compromisso, nós nos comprometemos quando fizemos nossa programação reencarnatória, nós nunca nos programamos para errar, nós programamos para o progresso, sempre. Quando nós caímos foi por erro nosso, por alguma situação do qual nós erramos, né, pela vida que vivemos. Bom, mas nem só de coisas boas existe o plano espiritual, né? Aí tem uma outra pergunta: para onde vamos também? O bom, o belo, mas aí temos outros ambientes que nós caminhamos. Eu sempre trago essas figuras escuras, né, tenebrosas, porque é bem assim mesmo, esses ambientes.
E por que nós vamos a esses ambientes? Porque nós temos hábitos e pensamentos ainda doentios, negativos, e quando, de ódio, de raiva, de falta de perdão, de só viver a vida achando que aquele momento é único e, nos vícios e por aí afora. E quando nós então dormimos, nós somos arrebatados a esses ambientes tenebrosos, aonde existe muito crime e perversão. Nós somos puxados para esse ambiente. Porque os espíritos nos levam? Não, porque nós, dentro de nós temos essa tendência. Muitas vezes nem imaginamos, mas lá no pensamento escondidinho, no dia a dia, quando alguém faz alguma coisa para você, você quer, esmagar a pessoa, mas você não faz, porque a sociedade, se você fizer, você pode ser processado, pode ter problemas, você não faz, mas o teu pensamento era de fazer isso. Então o que acontece? Eu sou arrebatado para esses ambientes perniciosos. E o que ocorre nesses ambientes? Lá esses irmãos, que são irmãos, amigos, doentes, irmãos ainda que não conheceram o amor, que ainda não colocaram dentro dos seus corações o ensinamento do mestre amigo, que ainda estão vivendo o ódio, a raiva, a materialidade. E o que eles fazem? Eles nos inspiram ao vandalismo, à promiscuidade psíquica, e depois que isso ocorre, nós trazemos para os nossos comportamentos diários. Quantas pessoas nós já vimos fazerem coisas que você diz: puxa, mas eu conheço esse cidadão, não imagino que ele fez isso. Olha que crueldade, olha que crime horrendo. Por quê? Pela forma de vida que ele vive, pelos seus pensamentos, ele foi aumentado nesses ambientes para que ele depois voltasse e praticasse esses crimes. Se ele já tinha latente dentro de si essa situação que não é do bem, lá foi fomentado com mais força, para que quando ele voltasse, ele pudesse cometer esses crimes no dia a dia, que a gente vê tanto por aí, tantos crimes, Bom, são crimes vergonhosos, são ajustados, acertados e convencionados nesses ambientes espirituais. Se nós lembrarmos, eu fiz aqui uma exposição doutrinária, e a vida é assim, da família, aonde nós nos encontramos na família, não estão lá só os anjinhos, porque eu cuidei. Ali estão pessoas que nós cometemos às vezes situações terríveis no passado, estamos ali para ajustes. E o que acontece? Quantos desses irmãos nesse plano espiritual que não entenderam o caminho do bem, da caridade, do amor, ainda, gente, estão lá com raiva da gente, por situações que nós cometemos, com ódio, com falta de perdão? O que eles fazem, nesses ambientes? Eles buscam ajustar essas contas. Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma como nós vivemos. Ali se desenvolvem obsessões, vinganças, represálias, retaliações, sob o comando de mentes implacáveis, mentes que não perdoaram, mentes que não entenderam o ensinamento do mestre, mentes que ainda são doentias, mas que no momento oportuno, no momento certo, com o auxílio de cada um de nós, vão mudar de atitude. Quando nós mostramos o caminho do bem, o caminho do amor, da paz, da fraternidade, do perdão, essas mentes implacáveis também mudarão, porque verão que estão batendo numa tecla que não funciona, estão batendo ou tentando nos direcionar para um caminho que nós não queremos seguir, resistindo ao mal, ao ódio, à raiva. Eles também voltarão a se melhorar. Então depende de nós, para que nós possamos ajustar esses dois planos. O plano dos encarnados interfere no plano espiritual. Os amigos do plano espiritual, doentios,
ou de luz interferem no nosso plano. Existe uma correlação entre os dois planos. Então, quanto melhores homens tiverem nesse plano, melhor será o plano espiritual. Quanto mais espíritos bons se desencarnarem e for para o plano espiritual, melhor será o ambiente da Terra, porque há uma troca de energia entre os dois planos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eles trabalham com a hipnose profunda, que nós chamamos, né? E fixam na nossa mente, né, os seus propósitos, por um processo de repetição, pelo processo de fazer com que nós possamos lembrar daquilo que foi, né, ajustado no plano, então, dessa escuridão, onde não tem luz e não tem amor, né? Aqui eu já falei das obsessões, né, da família, tá? E aqui o autor espiritual diz o seguinte: se alguém diz com o que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Então é importante, irmão, nós entendermos esse processo, o que é a nossa vida e o que é o sono. Então o sono não é só o refazimento orgânico, né? É uma necessidade do espírito para que nós possamos evoluir. Sendo assim, como devemos nos comportar? Primeiro, antes de dormir. A melhor coisa antes de dormir não é ver esses filmes de vandalismo, de guerra, de ódio, assistir coisas que não nos ajudam, porque a nossa mente, aquele último instante antes de dormir, que foi alimentado por uma imagem, por um pensamento, quando dormirmos nós vamos estar nesses ambientes. Então nós temos que tomar muito cuidado. Em todas as casas espíritas diz: amigos, antes de dormir, uma bela prece, assista uma palestra construtiva, faça uma leitura que auxilie, que nos leve a ter bons pensamentos. Faça como na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, Santo Agostinho fala: antes de dormir, repasse o teu dia. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim? O de bom, ao pensar, você vai fortalecer, e o de ruim, tentar amenizar. Se fez algo para alguém, peça perdão mentalmente. Se der tempo, ainda ligue, não tem problema, né? Porque isso, irmãos, nos ajuda na nossa recomposição espiritual. Uma prece muito com sentimentos elevados nos ajuda muito a ir a esses bons ambientes. Silêncio, né? Não podemos ir dormir com aquela bagunça, aquele barulho. É a mesma coisa você querendo dormir, o vizinho mora no prédio, o vizinho de baixo fazendo, né, confusão de cima também, e você também imagina o barulho energético que se encontra nesses ambientes, e tudo isso não é bom. Então o silêncio, bons pensamentos. Errei, tive problemas, mas emite bons pensamentos. Nós vivemos num mundo de energias. Pois é, mas eu vou pensar, não vai chegar lá. Vai chegar sim, se tiver sentimento. É isso que nós estamos buscando na casa espírita, entender, buscar o entendimento de como é a vida, porque se nós entendemos, fica mais fácil de nós mudarmos os nossos comportamentos. Então, bons pensamentos. Isso aqui para a hora de dormir. Aí eles podem, Roberto, mas então durante o dia eu só fiz confusão, briguei, não perdoei, e daí vou dormir, eu faço isso, está resolvido? Claro que não, né? Claro que não. Mas mesmo para que você, durante o dia, que tenha os comportamentos nobres, também é importante, no finalzinho, ao dormir, proceder dessa forma. Mas o bom procedimento, além desse momento antes de dormir, é você buscar essa harmonia, né, e o equilíbrio na vida, né? Abastecer-se nas fontes do bem, sempre buscar fazer o bem, ajudar
né? A questão da caridade, como falou o nosso amigo Wilson, né? Do sopão, daquilo que nós podemos fazer, um abraço, um sorriso, um perdão, né? Atitudes nobres, estudar a doutrina, porque é importante tanto a gente conhecer isso que eu estou trazendo para vocês. Não é uma bobagem para que o sono, mas como é importante nós entendermos o que acontece conosco no momento do sono, para que nós possamos mudar de atitude na hora de dormir. Já nos ajuda, né? Diz que aquele cidadão que está na hora da morte pede um perdão. Mas você já fez tanta bobagem, vai pedir um perdão. Ajuda, porque já começa a mudar o pensamento. Então tudo é importante, né? Orar, bons pensamentos, sorrir mais, como diz a nossa amiga, que é um caso de alegria, né? Temos que sorrir, abraçar mais, perdoar, sempre estar no serviço da caridade, né? Buscando a conquista da paz, edificações que são duradouras. A edificação duradoura é o caminho do bem, não é a edificação material, né? que nós tanto buscamos. Arrependimento é reparação. Ao se arrepender de algo que fez, se não puder reparar, pelo menos em pensamento, busque essa reparação através das energias, né? Fé, acreditar que existe um Pai bondoso, um Pai que nos oportuniza a cada instante reencarnar para recomeçar. E nós, duros que somos, quando alguém faz qualquer coisa para nós não quero ver mais, não vou mais falar contigo, não. Mas o Pai bondoso, quando nós erramos a vida inteira, ao desencarnar, vamos para o plano espiritual, nos dá toda uma reeducação nas escolas, nas enfermarias, e volta, meu filho, para você acertar de novo. E nós somos incapazes, muitas vezes, de perdoar. Nós temos que seguir o exemplo do Pai, né? Luta pelo aprimoramento do caráter todos os dias, né? Do autodescobrimento de quem nós somos, como nós agimos, como nós pensamos, porque é mais fácil, se eu entender quem eu sou, a forma que eu ajo, também vai mudar. Se eu me compreender, me autodescortinar e fazer as reformas necessárias, porque a reforma só vai ser salutar quando eu souber aonde eu vou mexer nos meus pilares. Aonde? Passa pelo autodescobrimento, né? Renovação dos sentimentos no caminho do bem, superar as paixões primitivas dessa materialidade, da falta de amor, da paixão desenfreada, né? Aqui nós falamos numa palestra também que nós vamos conseguir isso quando nós assimilarmos o ensinamento do Mestre, né? Tivemos uma semana de Páscoa aí, lembramos muito de Jesus, né? Como morreu, como isso, como aquilo, como foi castigado, mas às vezes somos incapazes de lembrar das suas palavras e agir dentro das suas palavras. Se nós entendermos e agirmos todas as coisinhas que eu falei para trás, com certeza nós estaremos mais perto do Pai. E esse plano espiritual, ao eu dormir, eu vou estar com esse intercâmbio, né, do plano espiritual, com bons amigos, com aqueles que querem nos auxiliar no progresso. Então, mudança de atitude, mudança de pensamento na hora de dormir, com certeza, né, buscar essa sintonia. E o Chico já nos diz, né, aprendi a deixar os dias mais leves, comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro, o lado do sentimento, do amor, da paz, o lado de dentro. Às vezes as coisas exteriores não nos levam a nada. Espero que a gente tenha contribuído e pensar nisso, nesse nosso sono, nessa forma de vida, quando estamos dormindo, que o espírito nunca para, ele está ativo na busca do aprendizado. Boa noite a todos, uma boa semana, que Deus ilumine a cada um.